do Senhor mais uma vez. Amém. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 51. Aleluia, Jesus. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 51. Enquanto você encontra, louva ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me dá de ministrar a sua santa e poderosa palavra. Quero agradecer ao meu pastor Claudemir, pelo convite, pela confiança que nos dá também para estar ministrando a igreja esta noite. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Diz assim, vou ler até o verso 3. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Até aqui, os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria aqui de introduzir essa mensagem, aleluia, pontuando algumas informações a respeito do conteúdo do capítulo 51. Isaías 51 contém uma mensagem de esperança e encorajamento ao povo de Israel, que enfrentava tempos difíceis. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, ele fala em nome de Deus e lembra ao povo das suas promessas, aleluias, e ainda os encoraja a confiar no Senhor, confiar na sua força e na sua salvação, aleluias. Nos primeiros versículos, nós observamos aqui o profeta convidando o povo a olhar para trás, a olhar para a sua história e lembrar como que Deus os livrou dos seus inimigos no passado. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor lembra que foi Ele quem criou os céus, criou a terra, e é Ele que é poderoso, aleluia, mais do que qualquer governante desta terra, aleluias, desta nação. Bendito é o nome do Senhor. O profeta, ele encoraja o povo a colocar sua confiança em Deus e buscar somente nele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E mais adiante, meus irmãos, ainda dentro desse capítulo, Isaías, ele fala de uma época em que o povo, ele seria restaurado e redimido. Aleluia. Ele escreve, meus irmãos, um futuro em que Deus, ele confortará e ele cuidará do seu povo. Glória. Aleluia, Jesus. Glória, Senhor. Ele fala, meus irmãos, de uma época em que a cidade de Jerusalém, ela será reconstruída e restaurada,
a sua antiga glória. Isaías, meus irmãos, ele lembra aquele povo que o amor e a misericórdia de Deus são eternos, aleluias, que ele nunca abandonará o seu povo, glórias ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, no geral, Isaías 51, este capítulo, ele traz uma mensagem de esperança, aleluias, e encorajamento ao povo de Israel. E o profeta, ele lembra das promessas de Deus e encoraja aquele povo a confiar na força e na salvação do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Ele, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Olha, meus irmãos, é importante nós aqui observarmos, aleluias, que a mensagem de Isaías 51, ela foi escrita durante o período em que Israel se encontrava num período de cativeiro babilônico. E o profeta, como porta-voz de Deus, ele convoca: ouçam, olhem, ouça o que Deus diz. Ele quer dirigir vossos olhares e ouvidos. Aleluia. Esse apelo, queridos irmãos, ele é dirigido a uma nação que estava devastada, que estava oprimida, com sede da justiça e do livramento de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Porém, meus irmãos, mesmo Israel estando em cativeiro, não deveria se deixar abalar, aleluia, pelaquela situação de opressão. Louvado seja Deus, porque ainda havia uma perspectiva de libertação, aleluia, não só física, mas também espiritual. E o caminho para essa libertação, aleluia, teria início com uma mudança de mentalidade. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Israel, meus irmãos, devia olhar para o futuro, glórias a Deus, com a perspectiva de que Deus, ele cumpriria as promessas feitas através dos seus profetas. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Porque chegaria, meus irmãos, o tempo da restauração. Aleluias. Chegaria o tempo de uma restauração completa. Louvado seja Deus, porque o Messias que viria, aleluias, como uma resposta, aleluias, para a libertação de todo o cativeiro, aleluias, o Messias que iria de vir era a libertação. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Louvado pelo teu nome. Então, meus irmãos, esse texto de Isaías 51, ele aponta para a volta de Jesus. Louvado seja Deus. E quando, meus irmãos, eu medito nesse texto, já me chama a atenção o primeiro versículo, que diz assim: ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Aqui, meus irmãos, o profeta Isaías, ele está fazendo um convite à nação de Israel, e ele pede para aquele povo resgatar na sua memória a sua origem. Aleluias! Resgatar a sua origem e o progresso de um povo que surgiu a partir de uma promessa feita por Abraão. Aleluias! Aleluia. E essa promessa de Deus a Abraão, ela incluía toda uma terra, glórias ao nome do Senhor, quanto o povo, tanto uma terra quanto um povo, conforme está escrito lá em Gênesis. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor,
em Gênesis capítulo 17, verso 1. Gênesis capítulo 17. Louvado seja Deus. O texto diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança. Prometo que daqui em diante você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome não será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que eu estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você, o Deus dos seus descendentes. Darei você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, aqui Abraão era uma pedra bruta, no sentido de ser um homem falho, um homem cheio de limitações, separado da sua família de origem, um homem aprendendo a viver pela fé, rumo à encaminhada à terra prometida. Aleluia. E quando Isaías diz: lembrem da rocha de onde foram cortados, a palavra rocha, ela está se referindo, aleluias, a Abraão e a Sara. E a palavra caverna significa a idolatria a qual Abraão e Sara foram tirados quando foram chamados pelo Senhor. Então o versículo 2, aleluias, ele explica o versículo 1, porque nesse versículo a palavra de Deus diz que quando o Senhor chamou Abraão, glórias a Deus, ele não tinha nenhum herdeiro. Abraão não tinha nenhuma herança, mas Deus o abençoou e o fez pai de muitos homens. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Israel, meus irmãos, parecia assim tão estéril, um povo desolado. Então essa é a origem do povo de Israel. Aleluia. E o Senhor os chama a se lembrar disso, do passado, na figura de Abraão e de Sara. Então, assim como que o Senhor ele fez como o solitário Abraão e a estéril Sara, aleluias, ele também, glórias a Deus, fará uma grande obra com aquela destruída e solitária Sião. Aleluia. E assim, meus irmãos, como a alegria chegou a Sara após um grande período de infertilidade, depois de um longo período de problemas e abandono, Israel, ele conhecerá a alegria novamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, o Espírito Santo ele me faz entender através dessa palavra, sabe o que, queridos irmãos? Aleluia. Então preste bem atenção no que o Espírito Santo
Ele quer falar para você esta noite através desta palavra. Glórias a Deus. O Senhor, Ele está relembrando através dessa palavra a você essa noite, que para Ele nada é impossível. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Escute, meus irmãos. Cremos, Senhor. O Senhor, Ele vai transformar a tua infertilidade, aleluias, em alegria. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. O Senhor, Ele vai transformar a sua improdutividade em produtividade. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele vai fazer algo novo no teu ministério. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Porque, meu irmão, o Senhor te usar, louvado seja o nome do Senhor, querido irmão, querida irmã. Aleluias. Você não precisa ser nada. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele não busca a perfeição quando Ele quer chamar, quando Ele quer usar. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que está aqui nesta noite. Aleluia. Você está aqui nesse lugar essa noite porque você busca a salvação, você busca a justiça, você está buscando a santificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então o Senhor, Ele manda você através dessa palavra, você fazer uma reflexão sobre o seu passado. Glórias a Deus. Olha da onde você veio. Aleluia. Olha da onde o Senhor te tirou. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor, Ele te escolheu. Seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Olha para quem que você era. Glórias a Deus. E olha para quem que você é hoje. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para o que o Senhor fez por você. Aleluia, Deus. Antes, você que está aqui, você que não teve o privilégio de nascer no berço cristão, mas antes você carregava no seu coração um olhar com tristeza, mas hoje você está aqui na casa do Senhor. Louvado seja Deus, com um sorriso no rosto. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. A sua alma, ela era vazia, ela era uma terra seca. Aleluias, mas hoje você é cheio da presença de Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Pai. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Obrigado, aquilo que Senhor. você é hoje. Obrigado, Glória a Deus. Aleluia. Hoje o Senhor, Ele vai te transbordar de alegria. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então eu te pergunto mais uma vez. Eu te levo a uma reflexão mais uma vez. Olha o que o Senhor fez com você. Louvado seja Deus. Quem sabe um dia, meu irmão, você estava cansado, meu irmão, você estava cansado e você perguntou para Deus, aleluias, Pai, eu não quero mais ser prisioneiro da maldade, aleluias. E aí, meu irmão, o Senhor, Ele te chamou de filho. Glórias a Deus. O Senhor, Ele foi fiel com você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele te arrancou. Glórias a Deus. Arrancou lá de dentro do teu coração aquela tristeza, aquela mágoa que tanto doía dentro de você. Aleluia. O Senhor, Ele sarou as suas feridas. O Senhor, Ele te lavou com o seu precioso sangue. Ele te perdoou. Ele te remiu. Aleluia. Ele te salvou com o sacrifício dele na cruz do Calvário. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Pelo sacrifício feito pelo Senhor, pela tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E agora, meus queridos, você só tem motivos para sorrir. Aleluia. Glórias a Deus. E é por isso que o Espírito Santo, Ele diz através dessa palavra: olha da onde eu te tirei e olha onde eu te coloquei. Glórias a Deus. Eu vou te abençoar. Aleluia. Eu vou prosperar a tua vida. Glórias ao nome do Senhor. Eu vou fazer
quer nos chamar, Ele não busca a perfeição. Aleluia. O Senhor, Ele não olha para as nossas imperfeições. Aleluia. Mas Ele olha para o nosso coração. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele nos sonda. O Senhor, Ele nos conhece. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Ele sonda os nossos pensamentos. Aleluia, Jesus. Eu, se fosse olhar para as minhas imperfeições, talvez eu nunca estaria pronto para o chamado de Deus para a minha vida. Aleluia. Mas o Senhor, Ele olhou para mim. Glórias a Deus. Ele viu algo de bom dentro do meu coração. O Senhor, Ele viu dentro de mim um talento que eu não vi, que eu não enxerguei. Aleluias. E assim aprova o Senhor a me chamar para trabalhar na sua santa obra. Glórias a Deus. Aleluias. E eu somente disse: Senhor, eu estou aqui. Usa-me, Senhor, como tu quiseres. Aleluias. E hoje eu estou aqui, meu irmão, com o privilégio, com a alegria de ser um obreiro na casa do Senhor. Aleluias. Pregando a palavra de Deus para essa igreja. Aleluia, Jesus. Um lugar que eu jamais imaginaria estar. Aleluia, Jesus. Uma posição que eu jamais vivi, que eu jamais achei que eu tivesse condições de fazer. Aleluia. Aleluia. Eu olhando para mim, uma pessoa tímida, uma pessoa retraída. Glórias ao nome do Senhor. Mas o Senhor me quis mesmo assim. Aleluias. Mas o Senhor, Ele me chamou mesmo assim. Louvado seja Deus. E eu somente obedeci a voz. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Eu disse sim para Deus. Aleluias. E Ele disse sim para mim. E eu fui aprovado. Glória a Aleluia. Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, meu irmão, escute. Aleluia. O que o Senhor tem para você esta noite, através dessa palavra, é: eu quero te usar de uma maneira sobrenatural. Glórias ao nome do Senhor. Se coloca na posição de servo, se coloca à minha disposição, atende o meu chamado e você vai ver para onde eu irei te levar. Assim diz o Senhor para você. Aleluia. Receba essa palavra profética em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Se coloca, meu irmão, à disposição do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. É somente isso. Se colocar à disposição do Senhor. Porque daí Ele vai se encarregar de te direcionar. Aleluia. Glórias a Deus. Ele que vai te mostrar no que Ele quer te usar na obra dele, que você vai ser útil na obra do Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele, com certeza, Ele vai te ajudar você a encontrar o teu lugar. Aleluia, Senhor. E olha só, o versículo também diz o seguinte: os cativos deveriam olhar para a caverna do poço de onde foram cavados. Preste atenção, meus irmãos. Aqui, glórias a Deus, nesse versículo, nós podemos também extrair o entendimento, glórias a Deus, que cavar poço era uma atividade que garantia a sobrevivência naquela época. Glórias a Deus. A riqueza do povo, ela também era medida pela quantidade de poços e de água disponível. Um poço, ele era uma reserva natural que funcionava como manutenção da vida, como progresso. Era uma condição de progresso naquela época. Glórias a Deus.
Mas cavar poço sempre foi, meus irmãos, uma tarefa trabalhosa, uma tarefa difícil. E assim, um poço e uma caverna significa mais ainda um trabalho árduo, mas também nos mostra um lugar de refúgio, um lugar de descanso, glórias a Deus, um lugar com sombra, com água fresca. E Deus, neste versículo, está se apresentando ao povo de Israel como um refúgio, glórias a Deus, aquele que alimentava, glórias a Deus, e garantia a vida em meio às opressões e aos desertos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Um poço, uma caverna, como fala o versículo, representa, meus irmãos, um lugar de abrigo constante, um lugar onde atrai pessoas cansadas, um lugar que atrai pessoas sedentas. E por isso que Israel jamais deveria esquecer dessas lições. Aleluia, Deus. Meus irmãos, a Bíblia ela nos diz, preste atenção, ela nos diz que o mundo, ele jaz no maligno. Então isso, meus irmãos, significa que o mundo, ele nos oferta diariamente uma carga de opressão. E muitos de nós absorvemos isso. Muitos de nós vivemos sobrecarregados, vivemos oprimidos, vivemos ansiosos. E são tantos, meus irmãos, os cativeiros que existem, que seria aqui impossível a gente começar a especificar cada um, aleluias. Mas eu quero te dizer essa noite que Jesus ele está te fazendo um convite. Bendito é o nome do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glórias ao nome do Senhor. Jesus está aqui esta noite, glórias a Deus, te oferecendo a água da vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias, querido irmão, querida irmã que está me ouvindo. Jesus está presente neste lugar para matar a tua sede. Aleluias. Ele está aqui para te oferecer o descanso. Ele está aqui para te oferecer o alívio para a tua alma. Então eu te digo esta noite, beba dessa água, receba essa palavra e nunca mais você terá sede. Glórias a Deus. Você nunca mais vai precisar buscar a solução para os seus problemas em outro lugar. Glórias a Deus. Mas você somente vai confiar na palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É hoje que o Senhor te cura. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. É hoje que o Senhor te restaura. Aleluia. Por isso glorifica o nome do Senhor. Aleluia, nós queremos Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Deus vivo, maravilhoso. Aleluia. Por isso, meus irmãos, que essa mensagem de Isaías, Santo. ela é tão presente, glórias a Deus, nos nossos dias. Nós precisamos, com todas as forças, meus irmãos, aleluia, manter os nossos ouvidos, glórias a Deus, o nosso olhar, aleluias, na rocha, aleluias, nessa rocha de onde nós fomos cortados, e na caverna do poço, de onde nós fomos cavados, glórias a Deus. Precisamos manter o nosso olhar, os nossos ouvidos firmados na rocha que é Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o teu nome. E quando nós passamos a mudar a nossa mentalidade, ou
Louvado seja Deus. Essa mudança, ela vai resultar, aleluias, em mudança de vida, aleluias, uma mudança de mentalidade, ela gera uma mudança de vida. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, olhar para Cristo como Ele sendo a nossa origem vai trazer para nós um novo significado para a nossa existência. Glórias a Deus. Porque o Messias, ele tem um significado de ruptura com o passado. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Seja Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, por isso que nós, aleluias, não podemos andar descrentes, nós não podemos andar ansiosos, sem perspectivas, aleluias, porque a palavra de Deus nos garante que existe um refúgio para os nossos dias de cansaço, de sofrimento, aleluias, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Diga o nome do Senhor, aleluias. Somente Jesus, meus irmãos, ele é capaz, aleluia, de manter em nós uma paz interior, aleluia. Somente Jesus, ele é capaz de alimentar em nós uma nova perspectiva, renovar, aleluias. Ainda, meus irmãos, que os dias sejam difíceis, glórias a Deus, aleluias, porque a voz do Senhor, ele é um antídoto que cura, que renova e que salva. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Meus irmãos, um segundo aspecto que eu encontro ainda no versículo 1 que me chama muita atenção é os verbos seguir e buscar, que vai aparecer no versículo. Ouve-me, vós que seguis a justiça, e buscai ao Senhor. Veja, queridos, o versículo aqui, ele está falando, glórias a Deus, de duas características de quem é justo. Aleluias. O primeiro, aleluias, diz que eles seguem a justiça. E segundo, que eles buscam ao Senhor. Aleluia, Deus. O que segue a justiça e a bondade, aleluias, achará a vida, a justiça e a honra. A palavra de Deus nos confirma isso. Lá em Provérbios capítulo 21, verso 21. Aleluias. E ainda em Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Deus poderoso. E ainda, em Isaías capítulo 55, verso 13, está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, quando nós meditamos no livro do profeta Isaías, glórias a Deus, nós entendemos aqui que o profeta ele menciona a religiosidade, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Ele critica
aleluia, a posição dupla do povo de Israel diante de Deus, e em especial de Jerusalém, por causa da acomodação, da falta de amor, da falta de reverência ao verdadeiro Deus, aleluia. E Isaías, meus irmãos, ele trabalhou, glórias a Deus, para mostrar aquele povo com clareza, aleluias, aleluias, que eles precisavam mudar de atitude. Porém, aquele povo, eles não quiseram dar ouvidos, aquele povo não se arrependeu, aquele povo não se consertou. E o que aconteceu? A ira de Deus, ela desceu sobre Jerusalém. Aleluia. Então, meus irmãos, diante, glórias a Deus, dessa mensagem de Isaías 51, aleluia, nós observamos aqui uma mensagem que está falando sobre o arrependimento, aleluia, uma mensagem que está falando sobre conserto, aleluia, e principalmente, meus irmãos, de restauração do povo de Deus, aleluia, um Deus que fez de Israel um grande povo, aleluia, um Deus que pode restaurar, um Deus que pode consolar e tornar aquele povo novamente grande, aleluia, glórias a Deus. E o mesmo Deus, meus irmãos, que levou Abraão e Sara a trazer Israel à sua existência, aleluia, por meio de um milagre, louvado seja Deus. Esse Deus, ele poderia novamente também florescer, aleluia, aquele povo como uma grande nação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso acontecer, Israel deveria seguir, deveria buscar a justiça, conforme o versículo 3 nos vai dizer: eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Aleluia. Então, meus irmãos, nesse versículo, o Senhor, ele está anunciando que a salvação está a caminho. Aleluia. Que este será um tempo tão próspero, tão cheio de vida para o povo de Deus. E essa promessa aqui, ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Esse tempo de paz, de prosperidade, de alegria constante, aleluia, são algumas das bênçãos, louvado seja Deus, que nos são concedidas. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. A promessa, meus irmãos, que Deus faz, aleluia, está escrito, Isaías 51, capítulo 51, verso 11: os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coronará a sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. A salvação, meus irmãos, ela está preparada para aqueles que invocam o Senhor. Glórias a Deus. Para aqueles que os temem, Aleluia. que o temem, para aqueles que o amam. Para esses, meus irmãos, vai haver alegria e júbilo eterno. Bendito é o nome do Senhor. No céu, meus irmãos, glórias a Deus, é o lugar aonde vão os remidos do Senhor. É o lugar onde a tristeza, meus irmãos, não pode entrar. Glórias a Deus. Aleluia. E a minha
esta noite Deus. é para que o Senhor, aleluias, Ele console a sua alma. Louvado seja Deus, que renove, te dê um renovo para você enfrentar esses dias tão difíceis e turbulosos que nós vivemos. Aleluia. Amém? Glórias a Deus.